Continuando a série de vídeos do canal, hoje a gente vai estar falando sobre o MongoDB, o banco, e também como a gente vai estar fazendo essa conexão com o banco e criando o nosso modelo do record, o modelo dos dados que vão ser salvos no banco. Acredito que todo mundo já viu o vídeo do MongoDB, quem não viu, volta lá, foi o vídeo anterior, para instalar o MongoDB na sua máquina. Eu estou instalando no Windows, mas também deixei como se instala no Mac e também no Linux. Vamos lá então. A primeira coisa é instalar o pacote que vai estar fazendo a conexão entre o seu código Node com, com o banco, que vai ser o pacote Mongoose. É o pacote mais usado, ele é o melhor desenvolvido e ele tem várias funções muito bacanas, eu vou estar mostrando para vocês. Então a gente entra aqui na pasta, né, pelo terminal de comando, e digita npm espaço install espaço --save para salvar no nosso package.json espaço mongoose, e a gente vai estar instalando também um pacote que chama crypto, que é para gerar o token para o usuário, né? Para quando ele salvar o recorde, ele vai ficar com esse token para no próximo recorde dele ele salvar por cima do recorde antigo e não ficar criando novos recordes, ou alguém salvar em cima do recorde do outro. Então vamos lá, isso, dá um Enter. Eles são pacotes pequenos, então a instalação deles é bem rápida. Certo, aqui instalou, então já vamos iniciar aqui o nosso servidor com NodeMon. Enter, ok, rodando na porta 3000. Aqui no package.json a gente já pode ver que está aqui Crypto e Mongoose. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer o MongoDB se conectar com o nosso banco. Eu já estou com o banco aberto aqui também. Aqui ele está aberto e ouvindo na porta 27017. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai chamar o Mongoose. Depois chamamos o Mongoose, né? Fizemos o require dele. E vamos digitar mongoose.connect e o link para entrar no servidor do Mongoose, que vai ser MongoDB, que é o protocolo dele, localhost, porque ele está rodando na própria máquina. A porta padrão é a 27017, a gente vai estar usando ela mesma, /gerenciador. Quer dizer que a gente está usando o nosso servidor que está rodando no computador, no protocolo do MongoDB, e o banco vai se chamar gerenciador, certo? Fazendo isso, o banco já vai estar conectado e já vai estar funcionando para salvar durante o nosso projeto, certo? Então vamos agora criar o nosso modelo de recorde. Primeira coisa, clicou aqui com o botão direito, nova pasta, e Models, que vai ser onde a gente vai estar salvando os modelos. Com o botão direito de novo, criar um novo arquivo, record.js. A gente vai estar chamando assim que ele vai ser o de record. Aqui dentro a gente também chama Mongoose. Vamos chamar também o Crypto. E apenas os dois. Certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar o nosso esquema. O que é o esquema? O esquema é o formato dos dados que você vai estar salvando no banco. No MongoDB, você pode salvar os dados da forma que você quiser. Você pode salvar alguns com 5 campos, né, com 5 itens, alguns com apenas 4. Mas o Mongoose ele faz você criar esse esquema para facilitar o gerenciamento no próprio banco. Porém, ele deixa bem aberto, onde você pode deixar alguns campos sem preencher, e ele só salva no banco o que for preenchido. Ou seja, se você enviar algum campo da requisição vazio, ou undefined, ou null, ele não vai estar salvando aquele campo. Então, apesar de você estar criando um esquema aqui, você ainda tem o benefício do MongoDB de não precisar salvar na estrutura de tabelas, certo? Então vamos lá, var
esquema. Vai estar chamando de esquema só para ficar registrado aqui antes o que ele é. Esquema record igual a new mongoose.esquema. E aqui dentro a gente vai estar preenchendo com os objetos e a configuração que a gente quer. Primeira coisa, a gente vem aqui antes, abre outro objeto e escreve timestamp true. O que isso vai fazer? Toda vez que a gente criar inserir um novo dado no banco, ele vai estar salvando também um campo que vai mostrar, que chama created at, que ele vai mostrar a data, o horário, tudo mais, o timestamp de quando ele foi criado, e a cada update que você fizer nesses dados, ele vai mostrar também a data do update e a hora e segundos e tudo mais. Então você tem um controle melhor para saber que data, quando foi atualizado, quando foi criado. Aqui a gente vai criar um campo, vai se chamar username, vai ser o nome do usuário. Cria um objeto, digita type. Type vai ser o tipo de dado que a gente vai estar salvando aqui dentro. Como é o username, a gente vai salvar string mesmo. E é um campo obrigatório. Então, required true. Record. O record vai ser um número. Então, number. Porque o record sempre vai ser um número. Pode ser que seja alguma coisa que tenha letras, não sei se viria ao caso em algum jogo, mas o básico seria números, então vamos deixar como números mesmo. Mas se você precisar de algo com letras, é só colocar em vez de number, string. Como o record também é obrigatório, então required true. E por último, token, que também vai ser uma string. E como ela vai ser salva depois, não coloca o required ainda. Certo, então os três dados, isso aqui que vai ser o importante para a gente, o timestamp para ter esse controle. Então aqui a gente já pode colocar para exportar. Para exportar é só você pôr módulo.exports. Vou aumentar aqui um pouco a letra. E aqui na frente você coloca mongoose.model, que ele dessa forma ele vai criar um modelo para o banco a partir desse esquema, e que você coloca o título record, que vai ser o nome desse documento. Apesar da gente estar colocando aqui como record, no banco, se você entrar lá, vai estar escrito records, com S no final. Porque ele sabe que você vai estar salvando vários desse modelo no banco. Então, o nome, o título da collection vai ser records, com S. Ele sempre coloca só o S no final mesmo, ele não faz nenhuma adaptação. Então, se você colocar algo que termina com L, por exemplo, ele vai só colocar o S e ele não se preocupa de estar de acordo com a ortografia. E aqui na frente, o esquema. Certo. Dessa forma, a gente já vai ter esse esquema funcionando. Mas e o token? Que hora ele vai ser gerado? Ele vai ser gerado antes da gente estar salvando o nosso objeto. Então, a gente pode vir aqui embaixo e criar esquema.presave. Ou seja, antes de salvar, ele vai passar por essa função. E nessa função vai ser onde a gente vai estar criando o token. Então, primeiro a gente verifica if this.token não existe, ou seja, se o usuário ainda não tem o token, porque na hora que a pessoa for fazer uma atualização sobre o record, já vai existir o token, então a gente não deve sobrescrever ela. Então, se não existir o token, aqui por fora a gente coloca um next null, certo? Next null, se ele não entrar no if, ele já vai dar next null, já vai completar o save no banco e terminar a função. Então, se ele não tem um token, this.token vai ser igual a crypto handle bytes 64. A função do crypto para salvar vai ser crypto
handle bytes, ou seja, ele vai gerar um hash de 64 bytes, ponto toString, que ele vai ter que ser salvo como uma string, né, que a gente está salvando o token, e convertido para hexadecimal. Pode ser que ele fique um pouco maior que 64 bits, mas ele foi feito para a função funcionar dessa forma. Então, ponto, next, novamente, e certo. Então, quando a gente for salvar um novo recorde, antes de salvar, se ele ainda não tiver o token salvo no nosso recorde, no recorde que está sendo manipulado, ele vai estar criando um recorde a partir um token para um recorde a partir dessa função, que usa a biblioteca crypto, que a gente importou aqui em cima. E com essa função handleBytes, ele gera um hash de 64 caracteres aleatórios, que converte para string e salva como hexadecimal. Certo? Salva no token e aí ele completa toda a função. Então, agora o que a gente tem que fazer para utilizar aqui é depois do express, só para organizar eu vou estar deletando esses passos. Aqui embaixo, depois do JSON, a gente importa o nosso modelo. Vai ser record. Pode importar com R maiúsculo para a gente saber que é o modelo. Igual require.model, que está dentro da pasta, record models. Certo. E dessa forma a gente já vai ter o modelo pronto para a gente manipular, para salvar, para atualizar e para estar vendo o recorde dos nossos usuários. Certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Já deu para dar uma boa ideia de como funciona o Mongoose com o MongoDB. Ele já deixa tudo preparado e salva certinho no Mongo. Então, você não tem nenhuma preocupação com o banco em si. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou na minha página do Facebook. Pode me mandar uma mensagem também que eu estou à disposição para tirar essas dúvidas. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão para melhorar, para estar deixando o vídeo melhor, mais explicativo, pode estar deixando aí também. Deixe um curtir se você não está inscrito no canal ainda. Se inscreve lá. E muito obrigado por ter visto até aqui. E até o próximo vídeo.